Olha só, o Vorcaro concluiu a delação premiada dele, tá? E, pelo visto, ele colocou o Alexandre de Moraes na roda aqui, ó. Vorcaro fala na delação que contratou o escritório da Viviane Barça de Moraes em busca de proximidade com o magistrado. Ele diz que não teve nenhuma troca de favor, não. Mas, meu amigo, buscar proximidade é a mesma coisa que já querer troca de favor. Evidentemente, mostra que o contrato com a Viviane Barça de Moraes tinha vício de origem. Ele não queria contratar o escritório dela, ele queria proximidade com o Alexandre de Moraes. Ele pagou para ficar amiguinho do Xandão, né? Então, é o que a gente já sabia no final das contas, né? E não é uma coisa tão incomum lá em Brasília, mas isso gera problemas para o Alexandre de Moraes. Vamos falar sobre essa delação aqui, porque a expectativa é que vaze mais coisas. Vazaram algumas coisas, muito por alto, assim, tá? Inclusive, o Infomoney está dando a entender de que o Bolsonaro estaria nessa delação aqui, tá? Eu acho que isso daqui é o pessoal da Infomoney, que é de extrema esquerda, querendo implicar esse tipo de coisa. Mas vamos entender o que tem aqui. O importante é isso. Vai sair a delação do Vorcaro. Ainda demora um tempo, mas vai sair. E vai ser uma bomba, meu amigo, pode ter certeza. Pro STF, pro Lula, e vai ter gente na direita pega também? Vai ter. Não acredito que seja o Bolsonaro, mas vai ter gente na direita pega com certeza. E muita gente no centrão, principalmente, né? Além disso, eu vou falar sobre os celulares do Vorcaro, que foram enviados para os Estados Unidos e para Israel para pegar mais informações sobre mensagens apagadas aqui, tá? É uma coisa que faz diferença também nessa história. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, e essas notícias foram sugeridas por Peter é o Gimli de Senhor dos Anéis, comi um dicionário e fiquei sem palavras, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, a defesa do Vorcaro entregou a proposta de delação premiada. Lembra que essa proposta entregue, ela meio que já serve como prova, tá? Ela já faz parte do processo agora. O que eles vão negociar agora é se vai ter a vantagem para o Vorcaro. Então, tipo, o Vorcaro falou que tem um monte de prova. Ele não entregou as provas, ele falou que tem, ele teve ligação, explicou um monte de coisa, não sei o que lá. E aí, agora, a PF e a PGR falou, não, se você entregar prova dessas coisas aqui, a gente consegue reduzir a sua pena de tanto para tanto, entendeu? Então, o que vai ser negociado agora é a redução de pena dele, mas o que ele entregou aqui, a gente já sabe, já tem essa informação, já faz parte do processo, já vai botar no cu de muita gente dessa história aqui, tá? Aqui, ó. A defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro entregou à Polícia Federal e à PGR a proposta de delação premiada relacionada ao caso Master. O material foi encaminhado em um pendrive, olha que coisa, e já começou a ser analisado pelas autoridades. A avaliação ficará a cargo da PF e da PGR, que vão verificar se as informações apresentadas trazem elementos inéditos, né? Porque isso é uma coisa, segundo a PF e a PGR, eles já têm evidência de um monte de coisa, eles já sabem de um monte de coisa das provas que eles têm ali, né? Dos celulares e outras evidências. Então, é importante que o Vorcaro tenha trazido alguma informação nova, tá? Então, vamos ver qual vai ser a avaliação da PF e da PGR, mas lembra, isso, vamos supor que a PF e a PGR digam assim, não, isso aqui não acrescenta nada. Isso não quer dizer que as provas que ele trouxe aqui não são válidas, apenas que ele não vai receber a bonificação de diminuição de pena e coisa e tal, né? O pessoal está estimando que vai levar 2 meses isso, ou seja, vai estourar lá perto da eleição. Acho ótimo, acho lindo. Porque, de novo, a expectativa nossa aqui é que vaze esse negócio. Eu tenho certeza que já tem um monte de jornalista querendo vazar. Já tem umas vazadinhas aqui, umas vazadinhas pequenas. Mas o que deve ter de jornalista querendo saber o que está lá, meu amigo, eu vou te falar uma coisa, né? Segundo informações reveladas pela CNN, a proposta foi organizada em anexos, isso é o padrão, tá? É sempre assim. Separados por personagens e episódios específicos. O conteúdo incluiu relatos de encontros, viagens, festas, reuniões envolvendo agentes políticos com indicação de datas, cidades e horários, né? Ou seja, ele diz que tem prova disso tudo e isso pode ser útil para a polícia, né? Aqui, ó, de acordo com interlocutores com acesso ao material, já começou a vazar coisa. É lindo isso, cara. Já tá o que vai ter nos próximos dias aí de vazamento dessa parada. Há menções a políticos de diferentes espectros ideológicos. A gente já esperava isso. Como eu já falei para vocês, o caso do Vorcaro pega todo mundo, direita e esquerda, mas principalmente centro. A maior parte das citações envolve nomes ligados ao centro político. Eu já falei para vocês, por mais que se envolva alguém da direita, no final das contas, o peso disso vai cair no Lula. Por quê? Porque o Lula está envolvido diretamente. Teve a reunião do Vorcaro com o Lula lá no Palácio do Planalto, né? Tem o Lewandowski, tem o Guido Mantega, figuras ligadas ao Lula e que estavam trabalhando com o Vorcaro.
Ou seja, não tem como Lula se livrar disso, além daquele fenômeno que eu falei para vocês de que o presidente é visto pela população como o cara responsável se ele não fez nada. Então, mesmo que não seja culpa direta do Lula o caso Master, eu acho que é, tá? O Lula está envolvido nesse troço diretamente. Mas mesmo que não fosse, ele acabaria sendo culpado meramente por ser o presidente no momento que está acontecendo essa tragédia. Então, isso vai pesar mais pro Lula, embora todo mundo esteja junto nessa parada aqui, eu não tenho dúvida nenhuma, né? Aí olha só o que falam aqui, ó. Isso aqui já é vazamento, tá? Ainda segundo a apuração da emissora, os principais pré-candidatos à presidência da República ficaram de fora da proposta entregue até agora. Segundo fontes ligadas às investigações, não aparece no material o nome de Lula, Flávio Bolsonaro, Zema, etc, etc, etc. Nenhum pré-candidato apareceu nos anexos até aqui, né? Mais uma vez, não quer dizer nada, quer dizer só que o Vorcaro não tem nada a acrescentar sobre Lula. Ele está dizendo que Lula teve a reunião lá com Lula no Palácio Planalto e coisa e tal, mas isso a gente já sabe. Isso ele não tem a acrescentar nessa história, né? Agora, olha só o que diz a CNN aqui, ó. Ainda segundo relatos obtidos pela CNN, um ex-candidato à presidência atualmente inelegível teria sido citado em um dos anexos da proposta. É lógico, é óbvio, é ululante, é evidente que eles estão querendo implicar com isso que Bolsonaro foi citado no anexo da proposta, tá? E por quê? Quantos ex-candidatos à presidência da República que estão inelegíveis nesse momento? Levanta aí na sua cabeça quantos candidatos ex-presidentes estão inelegíveis. Tem mais do que um, não é só o Bolsonaro. Por exemplo, só para você ter uma ideia, o Marçal está inelegível nesse momento. O Marçal foi candidato a presidente, se colocou como candidato a presidente e está inelegível nesse momento. Mas eu quero chamar a atenção para vocês de que foi citado. Não quer dizer que seja culpado de alguma coisa, né? Então, ou seja, aqui claramente é o pessoal tentando jogar essa coisa para cima do Bolsonaro. Mas eu duvido que seja o Bolsonaro, sabe por quê? Porque se fosse o Bolsonaro, eles teriam colocado aqui. Esse pessoal adoraria colocar o Bolsonaro, o nome do Bolsonaro aqui. Se eles não colocaram o nome do Bolsonaro, colocaram essa frase, um ex-candidato à presidência atualmente inelegível, é porque é outra pessoa que não é o Bolsonaro, né? Porque tem outros também, né? O Marçal é um que é recente, mas tem candidatos antigos. O Fernando Collor de Mello, ele está inelegível nesse momento. O Fernando Collor de Mello foi candidato à presidência. Quando? Lá em 89, né? Ele ganhou a presidência, inclusive, né? Mas ele foi candidato a presidente. Então, ou seja, eles estão fazendo um joguinho de palavra aqui para inferir que seria o Bolsonaro, mas não é o Bolsonaro. Porque se fosse o Bolsonaro, eles tinham botado o nome do Bolsonaro aqui. Pode ter certeza, né? Enfim, Vorcaro negocia um acordo de colaboração premiada desde março, quando foi transferido do período federal e coisa e tal. Aí é curioso que aqui na Infomoney e na CNN, que são esquerdistas pra caramba, não fala nada sobre os ministros do STF, que é isso que a gente quer saber, né? Como eu falei, cara, essa aqui vai cair no colo do Lula. Não interessa se não tem o nome do Lula lá, vai cair no colo do Lula. Agora, aqui, ó, a gente tem aqui pelo Metrópolis que Vorcaro fala na delação sobre Moraes, esposa do ministro. E olha só que coisa. Banqueiro Daniel Vorcaro afirmou em sua proposta de delação premiada que fechou um contrato com o escritório da Viviane Barsi em busca de aproximação com o magistrado, ou seja, para comprar favor, comprar aproximação. É o que faz todo mundo lá em Brasília que contrata esses escritórios de ministros do STF, quer chegar perto do ministro, né? Segundo duas fontes graduadas que acompanharam as tratativas de delação e que foram ouvidas pela coluna sob reserva, ou seja, anonimamente, vai ser assim que vai ser liberado. Cara, vai ter, os próximos dias vai ter um monte de coisa liberada, meu amigo, se prepara. Vorcaro sustenta que não teria havido troca de favores entre o banqueiro e Moraes em razão do contrato. Bom, não sei, né? Teve aquelas mensagens estranhas, né? E aí, conseguiu bloquear, não sei o que lá. Ele pode estar querendo dizer que não houve troca de favores. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes não conseguiu bloquear o processo, então não trocou favor nenhum, né? Mas não tá estranha essa história, né? Ele queria justamente a proximidade com o Alexandre de Moraes, né? E a gente sabe que o Vorcaro vai fazer de tudo para não entregar o Alexandre de Moraes. Isso aqui é porque ele teve que falar porque não tinha alternativa, né? O contrato já é público e coisa e tal. E, de novo, isso daqui, só o que ele falou, já mostra desvio de finalidade. Ou seja, o contrato não foi um contrato para contratar a Viviane Barsi de Moraes, foi um contrato para contratar o Alexandre de Moraes. Está mais do que na cara isso. Ele vai tentar dizer que não sei o que lá, mas só ele ter dito que fechou o contrato em busca de proximidade com o magistrado, que todo mundo já sabia, a verdade é essa, ele já entrega o Alexandre de Moraes nessa brincadeira, né? Aqui, ó, outra coisa, o dono do Banco Master afirmou ainda que, de acordo com essas fontes, que o contrato com o escritório da Viviane de Moraes no valor de 129 milhões não seria o maior fechado pelo banco. Tem outros contratos com valores maiores. Agora, isso não quer dizer necessariamente que os outros contratos... será que tem o Gilmar Mendes? Será que vai chegar no Gilmar Mendes isso, né? Pode ser.
Pode ser que tenha um contrato maior ainda com o Gilmar Mendes, por isso que o Gilmar Mendes está defendendo pra caramba esse pessoal, não sabemos, né? Mas a verdade é a seguinte, ele pode estar querendo dizer que ele contratava outros escritórios de advocacia por valores ainda maiores, né? Agora, se ele contratava outros escritórios de advocacia com valores ainda maiores, só mostra que ele é um mau contratante, porque esse valor é um valor absurdo, muito alto para escritório de advocacia lá em Brasília. Eu até conheço escritórios de advocacia que ganham muito dinheiro com isso, mas é basicamente sucumbência, né? Quando você ganha a causa, aí, por exemplo, ao invés de você ter que pagar 1 bilhão em impostos, você paga, sei lá, 800 milhões em impostos, e aí você paga um valorzinho do que você ganhou para o escritório. Aí o escritório ganha milhões e milhões, porque, mas é sucumbência, é tipo o prêmio para o advogado por ele ter ganho a causa, né? Aqui, ó, como já noticiado, o contrato entre o Master e o escritório da esposa de Moraes previa prestação de serviços jurídicos, o que não era verdade. No final das contas, ele queria aproximação com o Alexandre de Moraes, né? E, enfim, e aqui está falando sobre isso. Isso aqui já entrega o contexto errado do escritório lá, do contrato com o escritório da Viviane Barsi de Moraes, né? Aqui, o antagonista está falando aqui que a delação de Vorcaro vem aí, mas isso aqui foi de hoje, essa mensagem, mas agora a gente já sabe que já saiu a delação, né? De qualquer forma, ele fala aqui, ó, que investigadores estão a par das tratativas que afirmam que Vorcaro estuda, de fato, avançar em detalhes sobre o esquema do Banco Master. Apesar disso, poucos integrantes dos dois órgãos acreditam que, de fato, o banqueiro deve avançar em relação ao material que já foi colhido pelos agentes. Então eles estão achando que, no final das contas, isso não vai trazer informação nova nenhuma, que eles já têm essas informações todas. E se for isso, o que vai acontecer? Simplesmente eles não vão dar nenhum benefício para o Vorcaro em termos de diminuição de pena, né? Aí fala aqui sobre a questão de participação de líderes do Centrão, principalmente PP e União Brasil, isso eu não tenho dúvida. Integrantes dessas siglas já foram citados marginalmente em materiais colhidos pela polícia e coisa e tal. E falta a questão, lógico, da Viviane Barsi de Moraes e do Dias Toffoli, né? Agora, outra coisa importante nessa história também é o fato dos celulares do Vorcaro que estão sendo enviados para Estados Unidos e Israel, né? Lembra que os celulares de Daniel Vorcaro, do Barsi, serão enviados para Estados Unidos e Israel para recuperar mensagens que foram apagadas. Então, aparentemente, segundo está dizendo aqui, eles conseguiram quebrar a criptografia dos celulares, tá? O celular do Vorcaro, ele tinha 9 celulares no total. E, não sei se será que ele jogava Pokémon GO também igual eu? Eu também tenho um monte de celular para jogar Pokémon GO em um monte de conta. Mas ele tinha 9 celulares, né? Eles pegaram aquelas mensagens todas que a gente já ficou vendo, já sabemos aí, coisa e tal, né? Os outros 9, os outros 8, ainda eles não tiveram acesso, e parece que eles tiveram acesso. O problema é que tem mensagens apagadas que eles não conseguiram recuperar. E aí haveriam novas tecnologias lá nos Estados Unidos, em Israel, que se permitiriam recuperar essas mensagens apagadas dentro dos celulares, né? Não é fácil isso, é um desafio grande, isso daí pode levar muito tempo até esse processo ser concluído e a gente ter essas mensagens e coisa e tal, mas sem dúvida alguma é uma coisa muito positiva, a gente vai ter mais detalhes aí das mensagens apagadas, trocadas entre Vorcaro e Alexandre de Moraes, né? E aqui, ó, Vorcaro tinha 9 celulares, até agora apenas um havia sido desbloqueado e analisado pela Polícia Federal. Agora fiquei na dúvida, os outros, eles não conseguiram desbloquear ou eles não conseguiram ler as mensagens apagadas? Eu tinha entendido aqui que eles conseguiram desbloquear, mas não conseguiram recuperar as mensagens que foram apagadas, e por isso que mandaram lá para os Estados Unidos e para Israel. Agora está dizendo aqui que os outros não foram desbloqueados, aí eu não sei. Porque o Cellebrite, que é aquele aparelhinho que a polícia usa para quebrar a senha de você entrar no celular, né? Ele realmente tem problema, ele não consegue desbloquear todos os celulares não, tá? Os celulares mais modernos, você tem um iPhone último modelo com o iOS atualizado, é muito difícil aquilo ali quebrar. Então, pode ser isso, pode ser que eles só tenham conseguido quebrar parcialmente, também acontece isso, tá? Eles conseguem quebrar parcialmente. Conseguem quebrar, entrar no software, no celular, mas não conseguem acessar uma parte da informação. Talvez seja isso que eles estão mandando lá para os Estados Unidos para tentar quebrar esse tipo de criptografia, né? Vamos ver qual vai ser o sucesso disso daí. De qualquer forma, é importante, exatamente porque eles estão dizendo aqui, que é a questão da delação premiada, né? Eles querem bater essas informações dos celulares com a delação premiada. O Vorcaro já sabe pela imprensa de algumas das informações que eles escolheram nesse celular. Mas ele não pode, ele pode não saber das outras informações que estão nos celulares que a polícia pode ter acesso, né? Então, muito interessante. Cara, vai ser muito emocionante os próximos dias aí, cara. Esses vazamentozinhos assim, de que, ih, rapaz. Então quer dizer que era para se aproximar do magistrado mesmo. O contrato não foi com a esposa do Moraes, foi com o Moraes. Isso daí já ferra o Moraes completamente.
Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.